Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 24 de junho de 1950, inauguração do Estádio do Maracanã. O ano de 1950 e a década que se seguiria foram emblemáticos para a história brasileira. No campo da política, a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República aconteceu nas eleições de outubro de 1950, não mais através de golpe ou de algum artifício legal, mas pelo voto direto, com expressiva votação de 48,7% dos votos válidos. Ao som da marchinha Retrato do Velho de Francisco Alves, Getúlio caminhou firme para a vitória. Os anos 1950 veriam, com Getúlio, a criação da Petrobras, da Eletrobras, do Fundo Nacional de Eletrificação, do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, e do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Tudo ao sabor do corte de financiamentos dos Estados Unidos ao desenvolvimento brasileiro. Nessa década, o grande veículo de comunicação de massas, o rádio, se popularizou, bem como o cinema. A Rádio Nacional, com suas ondas curtas, que alcançavam até os Estados Unidos, apresentava programas de notícias, musicais e propagandas. Cantoras ícones da música brasileira, como Emilinha Borba e Marlene, dividiam apaixonadas torcidas sobre qual das duas seria a melhor. No cinema, as chanchadas dominaram o gosto popular, com filmes produzidos pela Atlântida, no Rio de Janeiro, e a Vera Cruz, em São Paulo. Milhões de brasileiros corriam às salas para assistir Grande Otelo, Oscarito e Dercy Gonçalves, para citar apenas uns dos muitos artistas da preferência nacional. Mas a grande paixão brasileira, já desde essa época era, sem dúvida, o futebol. O nacionalizado esporte bretão, praticado desde os campinhos de várzea até os grandes estádios, dividia opiniões dos brasileiros em debates infindáveis sobre a qualidade de times e jogadores, o resultado de partidas e campeonatos. Contudo, nos anos 1950, os brasileiros veriam pela primeira vez em seu país a realização da suprema competição do futebol, a Copa do Mundo. Cancelados os campeonatos de 1942 e 1946, devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial, surgiu até a dificuldade em escolher um local para a realização do certame internacional. Na Europa, devastada pela guerra, a oferta do Brasil foi aceita, e em 1950, a Copa se realizaria aqui. Os estádios escolhidos para os jogos foram, em Belo Horizonte, o Estádio Raimundo Sampaio; em Curitiba, o Dorival Brito e Silva; em Porto Alegre, o Estádio dos Eucaliptos; no Recife, o Estádio Adelmar da Costa Carvalho; em São Paulo, o Pacaembu; no Rio de Janeiro, capital da nação, o Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido pelo nome de Maracanã, o qual foi especialmente construído para sediar os Jogos da Copa de 1950. Em pleno mundo do pós-guerra, o Brasil ainda rural apresentava sua modernidade, com a criação de grandes empresas estatais, a busca de sua industrialização, e se tornaria vitrine para o mundo, por meio do maior evento esportivo do planeta. De tradição no esporte da bola, o Brasil entrava como favorito a vencer a Copa e mostrará-se à altura das expectativas, já que não perderá nenhuma partida do quadrangular final do torneio antes da última. Nessa fase, humilhou a Suécia no dia 9 de julho, com um placar de 7-1. No dia 13, novo massacre, dessa vez sobre a Espanha, com um retumbante 6-1. Esses jogos foram disputados no estádio que se tornará o coração do campeonato, na capital do Brasil, o Maracanã. Antes, a seleção brasileira já havia empatado com a Suíça em 2-2 e vencido a Iugoslávia por 2-0. O jogo final do quadrangular e do Mundial foi disputado num Maracanã lotado por quase 200 mil pessoas, com evidente maioria de brasileiros já confiantes em que a taça Jules Rimet seria verde e amarela, já que, na pior das hipóteses, o empate garantia o título. Perder não estava na lista de possibilidades, fez-se a vitoriosa campanha promovida pelos Cretes Nacional. O sonho brasileiro acabou aos 34 minutos do segundo tempo, quando Guiguia desempatou o jogo, que corria em um nervoso 1-1, em favor da seleção do Uruguai, que se sagrou campeã da Copa do Mundo de 1950. Desabava o sonho que começara na inauguração do estádio, em 24 de junho, ali mesmo, no Maracanã, com a vitória de 4-0 da seleção brasileira sobre a seleção do México, com 2 gols de Ademir, um de Jair e um de Baltazar, e agora esvanecia-se dissolvido nas lágrimas de milhões de brasileiros, naquela fatídica tarde de 16 de julho de 1950. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo.